Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do verso 14, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, pelo fogo para enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Curve a sua cabeça, queridos. Pai Santo e Deus amado, a Tua palavra, Senhor, ela vai ser ministrada aos nossos corações. Mas é o Teu Espírito Santo, ó Deus, é quem fala conosco, é quem nos exorta, é quem nos consola. Porque assim que a palavra é derramada, Senhor, em nossos corações, muitas perguntas, Senhor, são feitas para nós mesmos. Porque o Senhor corrige, ó Deus, aqueles que ama. E é o Senhor, ó Deus, que endireita, Pai, os caminhos tortuosos. E é o Senhor que alimenta também, Senhor, a nossa esperança de permanecer com o Senhor até que o Senhor venha buscar a sua igreja. Por isso, nessa noite, Senhor, ministra aos nossos corações. E fala com a tua igreja, meu Deus, para que nós sejamos, meu Deus, tomados por tua glória, para que a tua plenitude venha habitar em nossos corações. E assim, ó Deus, nós te glorificamos, nós exaltamos o teu nome, no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Você está feliz com o Senhor nessa noite? Glória a Deus. Queridos, esse texto que nós lemos agora é a última carta que o apóstolo João escreve às igrejas do Apocalipse. Ao todo foram 7 cartas a 7 igrejas. A igreja de Laodiceia foi a última igreja que o apóstolo João escreveu. E por que nós estamos ministrando a carta à última igreja? Porque essa semana nós lemos o livro de Malaquias. O livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Durante 400 anos, queridos, Deus não enviou nenhum profeta à nação de Israel. Quando a nação de Israel sai do cativeiro de Babilônia,
Deus não envia mais nenhum profeta a Israel. O último livro é o livro de Malaquias e foi escrito aproximadamente 420 anos antes de Cristo. Na sua Bíblia, certamente, a última página do Velho Testamento, ela está branca. De todas as Bíblias estão em brancas. E aquilo simboliza o quê? Alguns teólogos dizem que é o silêncio de Deus. E outros dizem que é um período interbíblico. Deus não suscitou mais profeta. Porque esse profeta aqui, Malaquias, ele diz que antes da chegada do Senhor Jesus, Deus iria enviar Elias primeiro. Por isso que muitas coisas os judeus questionavam Jesus. Porque eles esperavam que primeiro Elias tinha que vir antes de Jesus. Porque no capítulo 4 do livro de Malaquias, diz que primeiro o profeta Elias iria vir para abrir o caminho. E Elias veio e a igreja estava cega, não conseguiu enxergar. Está lá em João, no capítulo 1. João Batista era o Elias que haveria de vir. E muitas das vezes, queridos, as coisas acontecem no meio dos cristãos, mas as preocupações com o mundo são tamanhas que eles não observam. Por isso que a palavra de Deus diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, porque duvidaram dele. Mas a todos quantos recebeu, deu-lhe o direito de serem feitos filhos de Deus. Quem crê que você é filho de Deus? Nós fomos, queridos, adotados por Deus. Nós recebemos a adoção de filhos. Jesus Cristo, ele nos resgatou para sermos filhos de Deus. As 7 igrejas do Apocalipse, dizem os teólogos que são 7 tempos que a igreja vai passar. E esse tempo da igreja de Laodiceia, queridos, é o último tempo da igreja. Assim como o profeta Malaquias previu que Cristo iria voltar, essa carta à igreja de Laodiceia, ela chama a atenção da igreja para que a igreja se prepare para a vinda do nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo. No tempo de Malaquias, a comunidade de Israel não estava seguindo os mandamentos do Senhor, não estava andando pelos seus santos caminhos, porque os sacrifícios que tinham que fazer para Deus, os próprios sacerdotes não estavam fazendo de acordo com a palavra de Deus. Todo mundo tinha que sacrificar, tinha que levar um animal uma vez por ano para a purificação dos seus pecados. E tinha que ser um animal puro, um animal perfeito, um animal sem mancha. Mas aquele povo estava tão desviado dos caminhos do Senhor que nem animal mais eles levavam. Existia no templo de Israel muitos mercadores que levavam animais para vender lá.
As pessoas não tinham mais o cuidado de criar o animal e levar como sacrifício para Deus. Elas chegavam lá, compravam um animal e mandavam o sacerdote imolar aquele animal para a purificação dos seus pecados. Estava levando uma vida de qualquer jeito com Deus. E Deus reprovou, como nós lemos essa semana, as atitudes tanto do sacerdote quanto dos filhos de Israel. Especialmente no capítulo 2 de Malaquias. Estavam levando animais cegos para Deus. Estava levando animais doentes. E Deus ainda pergunta: por acaso, se vocês levarem um animal cego a um governador, vocês acham que ele vai ficar feliz? As coisas de Deus, queridos, nós temos que ter zelo. Elas precisam vir em primeiro lugar nas nossas vidas. E se a gente fizer um paralelo do livro de Malaquias para essa carta que foi escrita ao anjo da igreja de Laodiceia, o anjo da igreja se refere a quem? O sacerdote da igreja, o pastor da igreja é o anjo da igreja, quando o apóstolo João escreve. E ele mostra como está a igreja dos últimos dias. Querendo ou não, essa é a igreja do último dia. Está lá no primeiro capítulo de Apocalipse. Revelação do Senhor Jesus Cristo, o que há de acontecer na igreja nos últimos dias. Hoje muitas pessoas não têm dado importância às coisas de Deus. Fazem as coisas de qualquer jeito. Acha que o Senhor vai receber de qualquer jeito. Malaquias capítulo 2 diz que o Senhor não rejeita. Na verdade, rejeita sim. Porque, queridos, às vezes nós falamos, é para Deus, eu vou fazer isso aqui que Deus vai receber. Não. Deus, Ele quer o melhor de nós. Os sacrifícios eram do melhor animal. Era um animal perfeito, era aquele animal que enchia os seus olhos. Era aquele que iria purificar os seus pecados, que o sacerdote ia imolar. E hoje, o Senhor, através do teu Santo Espírito, está dentro de você. Você hoje é o templo do Espírito Santo. Mas muitos estão mais preocupados com o mundo do que com as coisas de Deus. E olha, as cartas do Apocalipse, elas são tão claras, tão fáceis de entender, que o Senhor usa as figuras, as imagens da cidade para retratar a sua verdade. Olha o que ele diz: conheço as tuas obras, nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno, nem é quente e nem é frio, estou pronto a vomitar da minha boca. O Senhor está dizendo que aquelas obras da igreja que iria vir de Laodiceia, as obras dela nem é quente e nem fria, é morna. E Ele está a ponto de vomitar da sua boca. Por que o Senhor usa essa figura? A cidade, lá na igreja de Laodiceia, queridos, a água chegava através dessa cidade, a água era canalizada. E eram colocadas muitas pedras para que a água viesse 10 quilômetros até chegar na cidade. E naquele percurso era muito quente, tinha muitos minérios no meio. Então a água chegava muito misturada. E por ter muitos minérios, a água chegava o quê? Morna. Então a água não chegava nem quente
e nem fria, chegava morna. E as pessoas que bebiam aquela água morna vomitavam, passavam mal. Por isso que o Senhor diz: tu és nem quente e nem frio, conheço as suas obras. O Senhor compara aquela igreja, as obras daquela igreja, com aquela água que chegava até a cidade pelos aquedutos. E diz: a tua obra, ela nem é quente e nem é fria. Quem diria que fosse quente? Porque se fosse quente, você nem iria beber água. Mas se fosse fria, você bebia. Mas morna, ninguém aqui bebe água morna. Assim Deus compara. Isso, queridos, é uma advertência para que nós lembremos das coisas de Deus. Para que nós possamos estar prontos para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos entender, vamos preparar os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Porque o Senhor, queridos, Ele diz aqui no verso 17: pois diz tu, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Aquela cidade, tinha muitos ricos naquela cidade. Aquela cidade era o polo bancário da Ásia Menor, onde se fazia as melhores negociações. Por isso que o povo diz: eu estou abastado, eu estou rico, eu não preciso de coisa alguma. E Deus infeliz, pobre, cego e nu. Às vezes você acha que tem alguma coisa e que não precisa de Deus. E quando você pensa dessa forma, queridos, o seu fim está próximo. Porque você tem alguma coisa, acha que é alguma coisa, não sendo nada, você é pior do que aquele que não tem nada. E por aquela cidade ser bem desenvolvida, na questão financeira, muita gente achava que não precisava de Deus. É um retrato de hoje, queridos. Tem muita gente rica no nosso país. Elas estão dentro das igrejas servindo a Deus. Elas não precisam de Jesus. É isso que elas dizem: eu não preciso da igreja, eu tenho tudo. O que eu preciso mais? Dizem que a pessoa mais pobre do mundo é aquela que só tem dinheiro. Porque no dia que ela quer fazer um churrasco, ela não tem amigos para compartilhar com ele. E se você não tem amigos, você não tem nada. Porque no dia que você for morrer, você não vai levar seu dinheiro. Essas palavras, queridos, é para nos exortar, é para nos consolar. Porque o Senhor está dizendo aqui, ó, versículo 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 5, o Senhor diz: eu amo, eu corrijo e disciplino a todos quanto eu amo. Se você não recebe a disciplina do Senhor, certamente você não é filho dele. Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 5. Deus está mandando essa disciplina aqui para a sua igreja, para a igreja se consertar, para a igreja buscar a Deus. E Deus escreve essa carta, mas Ele vai sondar cada coração. Cada coração. Olha o que diz o verso 19. Ele manda a advertência e fala o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
eu entrarei e cearei, eu com ele e ele comigo. O Senhor, Ele não escreveu a carta e deixou você abandonado, não. Ele escreveu a carta e disse: agora eu estou batendo na porta do seu coração. Se você me der ouvidos, se você abrir a porta da sua casa, eu vou entrar nela. E cearei eu com Ele e Ele comigo. Deus continua chamando, queridos, a sua igreja para um relacionamento. Deus continua te buscando, te chamando a atenção através de pessoas, através da sua palavra, para que você venha ouvir a voz de Deus. A cidade de Laodiceia era uma cidade muito próspera, era uma cidade que tinha a maior produção de pomada para os ouvidos, era lá. A melhor pomada para os ouvidos era lá. Por isso que ele diz: quem tem ouvido, ouça. É pomada para os seus ouvidos. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E era a cidade também que produzia o melhor colírio da época. Por isso que o verso 18 diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. Está tudo muito claro aqui, tudo muito transparente. Às vezes a gente lê, eu não entendo a palavra de Deus. Como? Cada igreja que foi escrita, aquelas cartas, a cada tempo, foi escrito numa figura de linguagem do que o povo usufruía no seu dia a dia. Sugiro que compre colírios para que veja. Porque tem gente que está ouvindo a voz de Deus e parece que não está entendendo. Passa pomada. Na igreja tinha pomada. A cidade produzia a melhor que tinha. Não está conseguindo enxergar a manifestação do Senhor? Deus usa outra figura. Compre um colírio, para que passe nos seus olhos e você consiga ver. Porque muitas das vezes, queridos, os crentes estão cegos, estão surdos, que Deus está falando e eles não estão entendendo. Por isso que a palavra diz: a quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Todas as cartas do Apocalipse terminam da mesma forma. Quem tem ouvidos, ouça, porque Deus está falando com a sua igreja o tempo inteiro. E quem fez a promessa foi Ele, não foi o homem. Se o homem prometer, ele pode falhar. E aí você se decepciona com ele. Mas quem faz a promessa, Ele é fiel, Ele é justo, e é Ele que vai cumprir. E é nessa esperança que nós estamos aqui, de esperar a vinda do Senhor Jesus Cristo, e Ele vai voltar e vai vir buscar a sua igreja. Assim como o profeta Malaquias escreveu, e diz que o Senhor não tardará. E o Senhor veio e se manifestou no meio dos homens. Essa também é a última carta que foi escrita à igreja de Laodiceia. Que nós possamos, queridos, ouvir a sua palavra e entender, abrir os nossos olhos. Porque a volta do Senhor, ela não está longe, está bem à porta. Se você morrer hoje, Jesus já volta para você. Porque não vai dar para fazer mais nada.
Mas se você estiver vivo, você vai aguardar a vinda dele. As promessas do Senhor Jesus Cristo, querido, elas não falham. Porque se você morrer antes de vir, para você é até melhor. Porque você já vai direto se encontrar com o Senhor. E se Jesus voltar, você ainda estiver em vida, você vai se encontrar com ele lá nos ares. Mas não vai ser nessa terra, porque essa terra está contaminada pelo pecado. Por isso que você é inclinado para o pecado. Por isso que o apóstolo Paulo diz, o que eu quero fazer, isso já não faço. Mas o pecado que habita em mim me inclina para essas coisas. É uma força aqui dentro de você, inclinando para o pecado. Porque a sua carne, ela é pecaminosa, ela tem desejo de buscar as coisas da carne. E há uma guerra entre carne e espírito. E se você não enfraquecer a carne, o teu espírito, ele não vence essa guerra. Por isso, queridos, abra os seus olhos, limpe os seus ouvidos, está aqui, para que você venha entender a palavra do Senhor. O Senhor está à porta batendo e dizendo, ei, abra o seu coração. Isso aqui, queridos, é para crente. Deus está chamando aqueles que Ele ama. Porque Ele diz que corrige e disciplina todos que Ele ama. Ele está dizendo, eu estou na sua porta batendo agora para você voltar para mim. Ele está batendo, queridos. E aquele que ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei. Deus, Ele quer se relacionar com a sua igreja, de forma que Ele quer conduzir os seus passos. Porque você já tentou do seu jeito e não deu certo. Porque nós somos inclinados para o mal. Mas quando nós seguimos a vontade de Deus, que nós queremos fazer uma coisa, mas o Espírito Santo mostra em nosso coração que não é aquilo que Ele quer que nós façamos, aí nós deixamos o nosso caminho e seguimos o caminho do Senhor. E no caminho do Senhor, queridos, não tem trevas. O caminho do Senhor é um caminho de luz. É um caminho onde as coisas claras acontecem para que todos vejam a sua plenitude. Por isso nós devemos abrir os nossos olhos, para que nós venhamos entender a palavra de Deus. O profeta Malaquias já dizia para os sacerdotes que os sacrifícios já não agradavam a Deus. O povo já não estava mais dizimando na igreja de Deus. E Deus ainda pergunta, pode o homem roubar a Deus? E Ele mesmo diz, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Deus não precisa de nada de nós, queridos. Mas Ele ordenou que a igreja ofertasse e dizimasse. Em que roubais o homem a Deus? Porque, queridos, existe uma teoria que diz que quando a igreja enfraquece, a igreja não dizima. O sacrifício não é perfeito. O sacrifício não é agradável a Deus. Eu não estou trazendo essa mensagem para pedir seu dinheiro. O dinheiro não é meu e não é para mim. Mas você, como crente, você deve dar o seu dízimo e a sua oferta em louvor e adoração a Deus.
Porque antes da lei de Moisés, Abraão venceu a guerra. E ele adorou a Deus, dando o dízimo para Melquisedeque. O dízimo é um momento de louvor, de agradecer a Deus. Deus te deu, agora você recompensa, vou devolver para a casa do Senhor. Por isso que Malaquias diz: trazei os dízimos e as ofertas para a casa do tesouro, para que haja mantimento na casa de Deus. E aí muitos perguntam, mas não é a casa do tesouro? Já tem muito. Mas é Deus que está dizendo, trazei para a casa do tesouro. Para que não falte, para que haja mantimento. Então, queridos, nunca falei isso aqui, mas vou falar pela primeira vez. Seja dizimista fiel na casa do Senhor. É Deus que está falando. Está na sua palavra, não são minhas palavras. É para o Senhor repreender o devorador da sua vida, da sua casa, a escassez de finanças. É para o Senhor repreender as doenças que podem surgir no meio da sua casa. Tudo isso está escrito, Malaquias capítulo 3, 2 e 3. O Senhor, Ele quer que nós demos o melhor de nós para Ele. E às vezes nós somos bons para louvar, mas muitas das vezes nós somos presos ao dinheiro, porque o dinheiro ele nos puxa. Ele também é um Senhor. E quando Ele é Senhor das nossas vidas, Ele tenta nos puxar. Mas maior é o Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos desprender das coisas desse mundo. Porque quando nós nos desprendemos, o Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades. E olha, queridos, o Senhor, Ele vai voltar e Ele vai vir buscar a sua igreja. Por isso, fiquemos atentos para a sua vinda. Porque Ele pode vir hoje, Ele pode vir amanhã buscar a sua igreja. E como foi dito na carta, aconselho-te que compres ouro refinado pelo fogo para enriqueceres. Compre vestiduras brancas para te vestires. Às vezes você anda camuflado. Você não sabe se você é crente, se você é do mundo. A pessoa te olha e você fala assim, essa aí, será que é crente? Aí olha para a roupa e diz, é não. E essa aqui, será que é? É não. Mas as coisas de Deus dizem que nós devemos ser claros como a luz do meio-dia. Que o sol do meio-dia é o quê? É no meio do céu, não tem sombra, nem para um lado e nem para o outro. Por isso que ele disse, eu sugiro que você compre roupas brancas, roupas claras, que as pessoas vão te ver de longe e falar, aquela ali é de Deus, aquilo ali é de Deus. Amém, queridos? Esta semana nós lemos o livro do profeta Malaquias. Esta semana nós vamos ler o livro do profeta Zacarias. Jejuar nas terças e nas quintas-feiras. E vamos jejuar por uma pessoa e orar por ela para que domingo que vem ela esteja aqui. Vamos orar. Malaquias capítulo 3, versículo 18, nós lemos. Nós vamos ver a diferença entre o perverso e o ímpio, entre o perverso e o justo, entre os que servem e os que não servem a Deus. Essa semana você vai trazer um convidado domingo que vem. Na terça e na quinta você vai orar por ele e vai jejuar por ele. E domingo você vai trazer aqui. Quem não trouxe hoje, vai trazer domingo.
E você que veio hoje, venha domingo ouvir a palavra do Senhor. Fique de pé, em nome de Jesus. Vamos estar encerrando a primeira parte do culto, em nome de Jesus. Pai querido e Deus amado, para sempre, ó Deus, o teu nome seja louvado, seja reverenciado. Pai Santo, nessa noite a tua palavra, Senhor, ela foi ministrada aos nossos corações. Mas a tua palavra nos diz, ó Deus, que todos serão ensinados por Deus. E certamente, Senhor, o Senhor sondou a cada coração. Cada coração, ó Deus, nessa noite ouviu a tua voz. Porque ninguém veio a esse lugar nessa noite, ó Deus, com suas próprias pernas. Foi o Senhor que trouxe. Foi o Senhor que disse: eu marquei o encontro com você aqui. Nesse santo lugar de oração. Foi o Senhor que te trouxe para você ouvir a sua voz. E entender com clareza qual é o desejo que o Senhor tem na sua vida. Por isso que você possa abrir os seus olhos para você vir enxergar a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Porque o Senhor diz que eu estou à porta e bato. Que nós venhamos ouvir e entender que o Senhor nos ama. Ele que cuida de nós. E Ele está nos chamando, porque Ele te ama. E Ele que quer te volta à casa do Pai. Por isso, Espírito Santo, traz, Senhor, a libertação. Traz a cura, Deus. Traz a tua plenitude. E venha encher o teu povo com a tua graça. E assim, ó Deus, nós abençoamos a tua igreja, Pai. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.